Boa noite a todos. Eu sou a Karine Ribeiro, assessora do Instituto IEP. Sejam todos muito bem-vindos à quarta edição do programa Além do Entendimento Comum, promovido pelo Instituto IEP. O tema de hoje são os cuidados especiais para submeter seu título para reconhecimento no Brasil. Essa é uma das principais perguntas que a gente recebe e separamos o dia de hoje para respondê-las. Temos hoje a participação do professor e CEO também do Instituto IEP, Ricardo Debonis. Tínhamos também a participação hoje do professor Ricardo Santos, mas por motivos de saúde ele teve que se ausentar hoje. Teremos como moderador desse debate o professor Ronaldo Carvalho. Passo a palavra agora para o professor Ronaldo Carvalho. Seu microfone está desligado. Bom. Ai. Professor Ronaldo? Oi. Bom, vou continuar aqui, tá? Boa noite a todos, né? Estamos aqui hoje para falar sobre reconhecimento de diplomas. Eu aqui como coordenador acadêmico do Instituto IEP, né? Venho aqui dar boas-vindas a todos e passo aqui a palavra aqui para o palestrante da palestra de hoje, o professor Ricardo Debonis. Boa noite a todos. Faço aqui referência aqui à nossa coordenadora acadêmica, professora Valesca Marques, coordenadora pedagógica, professora Valesca Marques. O professor Ronaldo ali está sem vídeo, mas daqui a pouquinho ele aparece também, que é o nosso coordenador acadêmico. E vamos conversar um pouco sobre essa parte, né? Geralmente é a primeira ou a segunda pergunta que a gente ouve quando falamos em pós-graduação estricto sensu feito fora do Brasil, né? Primeira pergunta que vem: o título é válido? Como é que a gente faz, né? Então, vamos bater um papo aqui sobre alguns detalhes, né? Vou tentar não ser enfadonho com algumas coisas, mas é só para poder chamar atenção para alguns detalhes. Então, vamos pensar o que é a pós-graduação. Então, quando a gente pensa em pós-graduação, né, a ideia que vem à cabeça é você vai fazer um curso em algum lugar, né? E vai trazer um conhecimento que não tem perto de você. Então, a ideia é que você vai buscar esse conhecimento. Então, é até uma maldade, né? Que você vai para fora do país, faz um curso, traz esse conhecimento e aí você tem, de uma maneira arcaica, vamos dizer assim, não aceitam o título, né? Não aceitam aquele conhecimento que você foi obter. Então, é confuso isso. Mas isso não é de hoje, não, tá? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, né, lá da década de 60, e foi reformulada em 96, e vai sofrendo ajuste, ela vem sofrendo alguns ajustes aí, né? Então, eu falei da década de 60, né? Lei 4.024 de 61. Então, naquela época, criaram com essa lei a autonomia universitária. Isso foi para resolver algumas questões. E aí, advindo disso, né, as universidades, né, com essa autonomia, nesse processo de reconhecimento de títulos, cada um criou a sua fórmula, cada um criou a sua maneira, né? Cada um colocou suas próprias regras para reconhecer esses títulos. Então, vou tentar não me estender, né?
que eu queria citar alguns exemplos aqui, que são muitos exemplos, muitos. Então, por exemplo, tinha instituição que exigia que o portador do título defendesse de novo no Brasil. Outras pediam para eles apresentarem as teses. E aí foram criando assim exigências que não cabiam mais, né? Não faziam sentido. Porque quando você pede para ele defender de novo, você está desconfiando da instituição que você fez o curso. E aí, pessoal, olha só, isso é para todas as universidades. Nós temos universidades importantes, tipo Harvard, Oxford, e outras aí espalhadas pelo mundo, em que todo mundo tem que entrar na mesma fila. Tá? Eu citei essas duas universidades importantes só para dizer que não é por fazer nos Estados Unidos ou se fazer lá na Inglaterra que você vai ser melhor tratado aqui do que fazer aqui no Mercosul. A fila é a mesma. Muito pelo contrário, no Mercosul, nós temos até uma legislação própria para isso. Então, a primeira lei, né, que surgiu foi dessa década e permitiu essa autonomia universitária. Então, essa pergunta que eu falei, que é a primeira ou a segunda pergunta, que o aluno pergunta, o título é válido no Brasil? Vem por causa disso, porque tinha muita confusão para você reconhecer os títulos. E vou dizer mais, hein? Até 2015, mais ou menos, nós tínhamos quase 40 mil pós-graduados esperando a oportunidade para reconhecer os títulos. Então, aí, a partir de 2016, né, uma resolução do Conselho Nacional de Educação, resolução número 3, de 20 de junho de 2016, o MEC resolveu, né, por meio dessa resolução, botar as regras. Aí, agora não tem mais, né, cada universidade com as suas regras. Nós temos hoje uma regra. Ainda temos ainda um rançozinho das universidades, né, ainda resquícios do passado, e ainda eles tentam vamos dizer assim, desviar um pouquinho dessas regras básicas, entendeu? E nós temos aí, já surgiu, de 2016 para cá, já surgiram algumas resoluções, né, complementações daquela primeira resolução. Temos aqui de junho agora, 25 de junho de 2022, então está fresquinho ainda, né, resolução número 1 do Conselho Nacional de Educação, que fala basicamente a mesma coisa. Porém, ela dá um destaque que eu acho que é fundamental, tá? É até uma questão ética. Ela diz, o que tem de diferente da outra, né? Ela diz que é importante se dar o respeito, né, e entender em que situação esses cursos foram feitos na outra universidade. Tá? Então, por exemplo, acabei de falar, né, que quando você sai para fazer uma pós-graduação fora do país, você está trazendo um conhecimento que, em tese, não teria dentro do seu país. Então, você tem uma contribuição que você vai trazer. Então, como é que alguma instituição brasileira que vai vamos dizer assim, vai se candidatar a reconhecer o seu título, como é que ela pode exigir que o curso que você fez lá fora seja igual ao curso que ela tem dentro da casa dela? Se você for comparar os programas de pós-graduação dentro do Brasil, você pega o mesmo curso, instituições diferentes, os programas são diferentes. Se os programas são diferentes dentro do Brasil, como é que você pode querer que um curso feito fora do Brasil tenha as mesmas características do curso que é feito dentro do Brasil? Então, isso é um despropósito. E a lei, ela, de uma certa maneira, ela diz assim, você tem que buscar uma universidade que tenha um curso semelhante ao curso que você fez. Isso nessa resolução de 2016. Agora, em 2022, ele faz a mesma coisa, né? Você tem que buscar uma universidade que tenha um curso semelhante ao que você fez, porém, a universidade que vai fazer o reconhecimento, ela tem que respeitar a autonomia da outra universidade da onde você estudou. Tá? Então, um curso, por exemplo, Ciências da Educação,
ou um curso voltado para administração, mestrado em administração, mestrado em ciências da educação. Você tem que respeitar o curso como é feito lá. Tá? Então, eu acho que a grande mudança que teve essa resolução desse ano é reafirmar isso, porque, como eu falei um pouquinho atrás agora, existe ainda um resquíciozinho, um rançozinho, né, do tempo da autonomia universitária, em que essas pessoas querem que o curso seja igual, o que não faz o menor sentido, né? Só para ilustrar aqui um pouquinho, vou sair um pouquinho fora do assunto para contar um caso, né? O meu pai, ele foi diretor de uma escola de engenharia. E, num dado momento, ele quis contratar um professor. O cara estava recém-chegado ao Brasil, ele tinha feito um curso de alta tecnologia numa das universidades que dão sustentação à NASA, tá? E não conseguiu contratar ele porque não tinha instituição nenhuma no Brasil que tinha um curso semelhante ao dele. Então, você vê o quanto a gente perdeu. Nem sei se o cara seria um bom professor, mas o fato é que o currículo dele falava muito. Mas essa discrepância, né, isso atrapalhou e atrapalha ainda, né, o nosso desenvolvimento, né? A gente está num ponto de vanguarda, né? Nós temos empresas no Brasil com a tecnologia, né, famosa 4.0, né? Então nós construímos avião, construímos satélite, então nós estamos bem na frente. E falta justamente esse pessoal todo que fez essa pós-graduação fora do nosso ambiente, né? Não estou desmerecendo a pós-graduação feita dentro do Brasil, não, tá? Mas é importante ver e habilitar todas essas pessoas que fizeram o curso fora, entendeu? Então, quis falar com vocês nesse momento sobre essa legislação que a gente hoje tem. Então, hoje é importante, né? Hoje nós temos uma regra para seguir. Tá? Dentro dessa regra, eu quero despertar alguns pontos, quero destacar alguns pontos dessa legislação nova, né? E esses pontos, em especial, é justamente sobre documentação, sobre o trabalho em si, sobre a sua condição legal. Então, a primeira coisa que quem está procurando um curso fora do país, primeira coisa, é saber se esse curso ele é legal lá lá no seu país de origem. Entendeu? Por quê? Veja bem, a gente quando sai daqui e procura um curso lá fora, principalmente hoje, por causa da facilidade da internet, antigamente você ainda era diferente um pouco esse processo. Você tinha uma ligação mais física. Agora você tem uma ligação virtual. Então você entra na universidade que você quer cursar, você faz sua inscrição pela internet, né? Então, você, por desconhecer o mecanismo burocrático do país, você pode estar caindo numa furada. Está fazendo um curso que não está habilitado dentro do país. Então, se o curso não está habilitado dentro do país de origem, você não vai conseguir reconhecer esse título dentro do Brasil. Isso é uma coisa, é a primeira coisa. Quando você procurar uma instituição, né? A gente deveria fazer isso também dentro do Brasil, né? Nós temos instituições dando mestrado que não estão autorizadas pela CAPES. Então, fazer esse curso é um perigo muito grande, porque você não vai conseguir registrar o seu diploma. Não vai servir de nada. Tá? Nós temos isso dentro do Brasil, e temos muito, né? Então, já dou até uma sugestão aí, quem não for aluno nosso, né, do Instituto, em que correr das molezinhas, porque aparecem alguns cursos desses oferecendo muitas facilidades e, lamentavelmente, depois vem o preço disso, que é você ter feito um investimento, gastou seu tempo, e aquele papel não vai servir para você, nem para pendurar na parede, porque se você pendurar na sua parede um diploma
conseguido de maneira ilegal, né, você pode estar anunciando um problema para você mesmo, né? Então, eu faço esse destaque, tá? Ao procurar uma instituição para fazer um curso, principalmente estrito sensu, mestrado, doutorado, tá? Que você ainda vai querer usá-lo dentro do território nacional aqui. Então, a primeira coisa mais importante que tem que fazer é buscar a legalidade desse curso. E, junto com a legalidade do curso, você tem que estar legal dentro do curso, certo? Eu ainda vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. O professor Ronaldo está falando? Ah, tá me ouvindo? Ah, sim. É que me mutaram. Bom, falando de resolução, né, como você falou aí, expôs, falando de legislação, quem que pode reconhecer esses títulos e como que é feito? Bom, professor, foi até boa. Obrigado pela pergunta. Agora, fresquinho, veio com essa resolução de 25 de julho de 2022. Eles estão habilitando os IFES, os institutos federais. Eles estão equiparando os institutos federais com as universidades. Isso é coisa nova. Tá? Então, vamos voltar. Você perguntou quem pode reconhecer os títulos. Quem pode reconhecer os títulos são as universidades. Então, a faculdade não pode reconhecer título. Você, quando tem uma universidade, você tem um conjunto de faculdades. Então, para os mais antigos, antigamente todos os nossos diplomas, né, de graduação, eles eram registrados no MEC. E já não sei quantos anos mais faz isso, mas agora cada universidade registra seus próprios diplomas. Então, dentro dessa resolução que foi feita já em 2016, já permite que também essas universidades elas possam registrar títulos estrangeiros. Então, coincide, né? As universidades registram, elas têm a responsabilidade de registrar os próprios títulos, né, das suas faculdades, então elas também estão preparadas para registrar títulos estrangeiros. Tá? Agora, atualmente, o governo está fazendo uma pressão para que você submeta essa solicitação de reconhecimento de título pelo portal Carolina Bore, tá? Mas você também pode levar diretamente na universidade. Então, o portal é uma condição boa que o governo pensou bem, juntar todas as informações. Tem muita legislação lá para quem precisa se informar, entendeu? É interessante. O portal não estava funcionando bem, mas eu já tenho notícia de várias pessoas que conseguiram fazer o seu reconhecimento por meio do portal. Vale ressaltar o seguinte: quem alimenta o portal não é o governo, são as instituições. Então, aí não vai mudar em nada a situação da instituição se ela alimentar ou não o portal. Então, o portal, algum tempo atrás, ele era um problema. Eu mesmo recomendava a ninguém passar pelo portal e ir direto às universidades. Tá? Mas hoje ele já está funcionando bem e eu acredito que para o futuro talvez seja o caminho mais rápido. Tá? O que acontece de fato no portal é que ele faz uma triagem. Também as universidades fazem essa triagem, mas ele já faz uma triagem com seus documentos, que é uma coisa importante que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, como é que você faz, né, para reconhecer o seu título, né? Então, quem pode reconhecer são as universidades e agora também os IFES. IFES são institutos, são as antigas escolas técnicas, tá? São institutos federais de educação. Então, você pode escolher, né, um dessas instituições, ou as universidades, ou o IFES, para poder submeter o seu título. Né? E escolhendo as universidades, muitas estão já dentro do portal Carolina Bore. Ou você pode ir direto também na universidade.
E essas universidades, assim como o portal, eles são obrigados a obedecer à lei, entendeu? Estou afirmando obedecer à lei, parece, né, parece uma coisa esquisita, né, falar isso, né, porque a gente tem no nosso país algumas situações em que não se obedece às leis. Tá? Isso, de uma certa maneira, não é bom, né? Eu sou legalista, então eu acho que lei tem que ser cumprida. A lei não é boa, então nós temos que procurar nossos parlamentares, né, fazer pressão em cima dele para eles mudarem a lei. Então, enquanto a lei estiver valendo, a gente tem que obedecer a lei. Então, eu acho que reclamo, né? Não deixo de reclamar, não. Sou legalista, mas eu reclamo bastante. Entendeu? Mas o sistema é esse. Okay? Mais uma coisinha só sobre isso, né? Perguntando, né? Reconhecimento de título, o professor Ronaldo me fez lembrar uma situação. Nós temos duas situações interessantes aqui no país, no Mercosul. Tá? Os países parte do Mercosul, eles têm uma condição especial para validar, né, para fazer valer esses títulos no Brasil. Tá? Então, a diferença que teria de você fazer um curso fora do país, sendo no hemisfério norte, né, dentro do hemisfério sul, né, seria o seguinte: os países parte do Mercosul têm uma legislação própria. Então, você pode fazer seu curso em qualquer lugar do mundo. Só existe duas exceções de facilitação e reconhecimento desses títulos, que seria Portugal e Mercosul. Portugal, não tem muito o que comentar, né? Nós fomos colônia de lá, nós temos relações íntimas com o governo português, e o Mercosul mais recente, né, de 95 para cá, se estabeleceu esse bloco econômico, então também algumas facilidades nesse sentido. Okay? Eu queria destacar aqui aspectos importantes. Só um minuto. Queria destacar aspectos importantes sobre essa legalização da resolução de 2016. Tá? Eu tive em mãos, né, por acaso está até aqui, está meio rabiscado aqui, não sei se vocês conseguem ver, né? Eu tive em mãos uma resolução, aliás, um parecer de uma comissão que fez a aprovação de um título. Também é fresquinho, é de 18 de outubro de 2022. Tá? 18 de outubro, hoje é dia 16, então não tem nem um mês ainda. E achei interessante esse parecer dessa comissão. Em cima disso, eu vou desenvolver um pouco mais esse tema. Esse parecer ele é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tá? E aí ele fala nesse parecer que deu de uma aluna nossa, né? Ele faz alguns comentários, né? Então, pessoal, baseado na resolução de 2016, você tem que entregar uma coleção de documentos. Tá? Aí esses documentos vão ser analisados. E aí vai ser analisado por um grupo ou por uma pessoa. Normalmente se faz um comitê para poder analisar isso. Aí esse comitê vai ter que dar um parecer, vai ter que dizer, né, o que achou daquele conjunto de documentos. Então, eu destaquei aqui algumas coisas desse parecer. Tá? Então, quando você vai levar esses documentos para submeter, né, para reconhecer o título, dentro da relação de documentos tem uma coisa muito interessante. Eles perguntam, né, você tem que apresentar um documento, né, sobre a qualidade do seu trabalho. E a academia entende por qualidade quando você publica, tá?
quando você participa de congressos e apresenta o seu estudo, quando o seu estudo vira um livro, quando você submete, né, no nosso caso aqui, mostra de pôster, né? Então, a comunidade acadêmica ela vê isso como um produto do seu estudo. Então, aquela ideia antiga de pegar a tese, né, pegar a dissertação, depois de defendida, botar na prateleira, né, bota lá na prateleira para você ficar olhando para ela, essa tese, né, com essa resolução nova, eles já estão mudando esse negócio, que era um conceito ainda vivo da CAPES, né, em que o trabalho bom é o trabalho que é publicado. A CAPES evoluiu um pouquinho e ela dava muita atenção à publicação. Agora, ela não está dando tanta atenção à publicação. Ela quer saber qual publicação foi citada por outros autores. Então, veja bem, evoluiu um pouquinho. Não é só publicar. Então, você tem que publicar e, para você ser referência para outros autores, seu trabalho tem que ser bom. Entendeu? O bom né, é uma unidade de qualificação, né? Então, o que pode ser bom para mim pode não ser bom para você, né? Então, mas é o conceito, tá, de ordem geral, que o trabalho precisa ter alguma qualidade. Tá? Não pode ser a pessoa quer o título, então faz qualquer coisa, né? Então, veja bem, você faz qualquer coisa, defendeu, e depois você não consegue reconhecer. Então, já que você está fazendo, né, faz um pouquinho mais de esforço para fazer alguma coisa diferencial, fazer as publicações, né? No nosso caso, aqui, nossos alunos, o Instituto oferece condição dele participar de seminário, de fazer mostra de pôster, de fazer publicação dos artigos. Então, nós temos uma revista própria para isso. Então, isso acaba ajudando na hora de fazer o reconhecimento de título. Ok? Então, dentro desse parecer, eu vou ler aqui um negócio para vocês. No parecer, a comissão ela diz assim: como atividade de pesquisa, a requerente apresenta o artigo. E eu fiquei muito contente, né? Porque apresentou o artigo da nossa revista, a revista do Instituto IEP, né? Aí, Gerry Fischer, a gente está hoje com uma publicação, uma revista que a gente publica em inglês, tá? E a comissão, ela foi do site da revista e fez referência, quer dizer, ela foi lá ver que revista é essa que a aluna publicou. Como a nossa revista ainda é uma revista nova, revista que tem 1 ano, né? Ainda ela não está indexada como a gente gostaria, né? Ainda não tem ainda o fator qualis da CAPES, né? Ainda não tem o fator de impacto dos britânicos, né? Mas a gente já tem SSN, né? DOI, então a revista já está aparecendo no mercado. E tenho certeza que foi fundamental para a aprovação do reconhecimento desse título dessa moça. Tá? E aí, entrando dentro mais ainda, né, do trabalho, porque olha só, pessoal, é só vocês lerem a resolução, juntar os documentos e entregar. Então, o que eu estou passando para vocês são detalhes disso, né? Dessa parte que deixa de ser a parte mecânica da coisa. Porque, aparentemente, é só juntar a papelada toda e entregar, né? Aparentemente, pagar lá a taxa, né? Aparentemente. Mas a discussão desse parecer é justamente para falar de como a equipe que examina, né, o comitê, né, a comissão que examina, como é que ela olha para isso. Então, já falei aqui, né, ela foi em cima para saber se esse trabalho já tinha ganhado o mundo, já tinha sido já tivesse havido uma produção acadêmica, se tinha uma relevância. Então, esse parecer deu destaque a isso. Deu também destaque à orientadora da aluna. Eu nem vou dizer que a orientadora dessa aluna está assistindo aqui a nossa live hoje, entendeu? Mas então tem peso a orientadora. Então, se você entrar na plataforma Lattes e ver o currículo
de qualquer pessoa que esteja ligada ao nosso instituto, vocês vão ver que tem um peso. Pelo menos tem lá trabalhos prestados, né? Serviços prestados. Então, tem um peso também isso. Professor Ricardo? Vale a pena se dedicar, na hora de estar conversando com o orientador, se dedicar um pouquinho e ver a história do orientador. Ok? Professor Ricardo? Pois não? Nesse parecer, comenta alguma coisa em relação aos documentos, né? Tem como falar um pouco sobre os documentos que devem ser anexados? Vou falar um pouquinho mais na frente. Ótimo. O que eu destaquei aqui é essa questão do artigo, né? Foi importante, da orientadora. Eles fizeram questão de citar a orientadora nominalmente e falaram também do tratamento estatístico. Então, pessoal, estatística ela é praticamente uma disciplina básica para todos os cursos de estrito sensu. Eu costumo dizer o seguinte: mestrado e doutorado só tem 3 disciplinas que são importantes. A metodologia da pesquisa, vocês vão ter que fazer o trabalho, né? Estatística e ética. Por acaso, eu sou professor de ética. Mas eu acho de extrema importância. A estatística ela é olhada de uma maneira não muito legal. Tá? O pessoal que não é ligado à matemática tem uma certa relutância, mas é importante que você apresente algum tratamento estatístico no seu trabalho. É muito importante, porque é observado. O que eu estou falando para vocês aqui não é minha opinião, é o que foi observado nesse parecer. E relevância de estudo. Costumo dizer para os meus alunos que a primeira pergunta que a banca vai fazer é: para que serve o seu trabalho? Toda banca de estudo pergunta isso. Qual é a relevância do seu trabalho? Qual é o aporte científico do seu trabalho? Vai usar um nome qualquer para poder perguntar: para que você fez isso? Para que serve? Então, é importante que dê atenção a esses detalhes. Já falei aqui, vou ainda insistir nisso, né? O que esse parecer também frisou, que é a comprovação que o curso realizado, que você fez, né, é reconhecido ou acreditado, né, e que o diploma é válido no país de origem. Então, imagina, se você faz um curso numa universidade que não tem assim, expressão nenhuma que no próprio país o diploma não vale, não vai querer que vale aqui, né? Não tem a menor chance disso acontecer. E como é que você faz para saber isso, né? Quando você tem um instituto como o nosso, né, na frente, a gente, de início de conversa, a gente não vai fazer nenhum convênio com uma instituição que não seja legal, porque vai cair em cima da gente depois. Entendeu? E também, vamos supor que você já passou dessa fase, né? Na hora que vocês receberem o seu diploma, eles deverão, no nosso caso aqui do Mercosul, em especial no Paraguai, eles deverão ser registrados no MEC, como era feito no Brasil antigamente. Todos os nossos diplomas eram registrados no MEC. Hoje as universidades registram. E no Paraguai a tendência também é essa. Tá? Mas ainda hoje a gente vê que o diploma tem que sair da universidade e ir até o MEC, né, para ser registrado. E quando vai ao MEC para ser registrado, pessoal, eles checam, primeiro, se você tem visto de residência temporária. Por quê? Se você não tem um visto, né, de estudante para o país, então você não pode fazer o curso. Então, você precisa ter o visto. Se o curso que você fez é um curso legalizado. Então, como é que eles veem isso? Eles vão aonde legaliza-se os cursos. No caso do Paraguai, é o CONES, é Conselho Nacional de Educação Superior. Então, os cursos são registrados, os projetos pedagógicos são registrados nessa instituição, nessa organização. Tá? Então, o MEC, quando for validar o título, ele vai nessas duas. Né? E, é claro,
indo no CONES para ver se o curso está habilitado, ele está indo dentro da universidade para saber se ela está legal. Então, é importante que tenha isso. Do contrário, você não vai conseguir regularizar o seu diploma. Okay? Então, dentro desse parecer, né, é importante que você também veja, e esse é um dos documentos que é pedido, como essa universidade é vista por algum órgão acreditador, por algum ranking, entendeu? Então, e pessoal, é você que tem que cuidar desses documentos. Então, não dá para você não se preocupar com isso. É você que tem que cuidar desses documentos. É você que tem que levar esses documentos. É você que tem que entregar. Mesmo que você for usar um agente para fazer isso para você, é você que tem que entregar para esse agente esse documento. Então, não dá para você se desligar disso. Então, é importante que, por exemplo, a universidade que a gente trabalha lá no Paraguai, a Universidade Unida, ela está passando, quer dizer, ela está esse mês, tá, de outubro e agora novembro ainda, passando pelo processo de acreditação. Então, eles estão cumprindo todas aquelas etapas de certificação para poder continuar funcionando, né? Sobrevivência deles. E vale a pena ressaltar é que, assim como o Brasil também, né? Há muito tempo começaram a fazer a CAPES começou a fazer avaliação dos cursos, né? O Paraguai se preparou para começar isso, vou dizer aqui, 2013, 14 ou 15, alguma coisa assim. E quando eles começaram a entrar nos cursos de estrito senso, que foi em 2020, e aí em 2020 nós tivemos pandemia, então eles pararam. Então pararam por 2 anos, né? E retomaram esse ano os processos de acreditação. Então nós já temos algumas universidades, algumas não, temos muitas universidades que já passaram por esse processo. E isso é legal para a gente. Por quê? Porque na hora de reconhecer esse título no Brasil, é exigido, né? Eles perguntam a gente quais são as referências da nossa universidade. Só voltando atrás aqui um minutinho, só que agora eu me lembrei de uma coisa, o professor Ronaldo tinha chamado a minha atenção, né? Que no nosso, quando a gente anunciou aqui hoje esse bate-papo, a gente falou em reconhecimento e revalidação. Na verdade, pessoal, revalidação é para cursos de graduação, tá? E reconhecimento é para curso de pós-graduação. Então, as pessoas usam o termo revalidação de maneira inadequada, né? Então, se por acaso eu escorregar aqui e falar revalidação, na verdade, estou falando hoje só de reconhecimento. Tá? Quando a gente conversa sobre graduação, eu falo revalidação. Okay? Só para fixar, porque eu estou falando aqui reconhecimento. Se alguma pessoa tiver na sua mente o conceito da revalidação, vai achar que eu estou falando outra linguagem. Não. Revalidação é para diplomas ligados à graduação. E reconhecimento de título é ligado à pós-graduação. Ok? Então, pessoal, quando eu falei, né, no início, lá no início, né, que os programas eram diferentes dentro do Brasil, os programas de pós-graduação eram diferentes dentro do Brasil, como é que poderia querer que o programa de fora fosse semelhante ao daqui? Então, com essa preocupação, para as pessoas que não sabem, eu trabalho há 12 anos no sistema, tá? Eu fui para Assunção para dar aula em 2010. Então, daí para frente, eu vim me inteirando dentro do sistema. E o que eu pude anotar nesse período, nesse tempo todo? Eu falei que em 95 foi a criação do Mercosul. Então, desde que começou esse intercâmbio, né, dentro do Mercosul, em especial com o Paraguai, os
programas voltados para brasileiros começaram a ter uma semelhança com alguns programas, né, de dentro do Brasil. Tá? Então, hoje, os nossos programas, que nós chamamos de Programa Brasil, na verdade, o Programa Brasil não existe, mas é o termo utilizado porque os projetos pedagógicos são escritos, né, são registrados dentro do CONES com essa terminologia, Programa de Pós-Graduação para Brasileiros. Então, esses programas, normalmente, eles são voltados, né, e têm semelhanças com os programas brasileiros. Então, é uma preocupação nossa, do Instituto IEP, né, ao fazer um convênio com uma universidade, em que a universidade adote um programa semelhante, né, para que, se a gente pegar numa banca dessa de reconhecimento de título, pegar algum conservador, o cara não acha que aquilo ali é completamente diferente, entendeu? Então, existe uma preocupação nossa, tá, em que esse programa seja um programa semelhante para poder facilitar esse mecanismo. E eu queria destacar, como eu falei, né, a lista de documentos, é só você pegar o papel e ver. Eu quero destacar aqui os documentos que são importantes, que, no caso, pela minha experiência, são documentos que não dão tanta importância a eles, que são importantes nesse processo. Às vezes são os decisivos nesse processo. Entendeu? Então, por exemplo, o apostilamento. O apostilamento, hoje, ele substitui um trâmite internacional. Entendeu? Antigamente, você pegava os seus documentos, né? Vou falar de um documento só, o diploma, seu diploma de graduação. Você pegava o seu diploma de graduação, tinha que levar no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, depois saía do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, ia ao Ministério das Relações Exteriores do país que você vai fazer o curso. Aí, uma vez que esse país autorizasse, né, você entregaria na universidade. Então, na universidade, na verdade, quando recebe lá um diploma de graduação da gente, ela não quer saber se a sua faculdade existe, entendeu? Se você fez o curso, não quer saber de nada. O documento está avalizado pelo Ministério das Relações Exteriores do país, então nem olha para essas coisas. Quando você, né, se formou lá e vem trazer o seu diploma para cá, para o Brasil, é o mesmo caminho. Você vai no Ministério das Relações Exteriores do país que você fez o curso, aí depois vai no Ministério das Relações Exteriores do Brasil, lá, e aí ele carimba aquilo dizendo que aquele documento ele é legal. Aí, quando você traz aqui, não tem ninguém preocupado. Quer dizer, não deveria ter ninguém preocupado aonde você fez o curso. Por quê? Quem está garantindo é o Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Então, não deveria ter essa preocupação. Aí, o apostilamento de Haia, né, que é uma convenção internacional, resolveu simplificar esse caminho justamente para esse trânsito de documentos ficar mais fácil. Então, por exemplo, o mesmo documento, tá, o diploma de graduação, quando a gente vai levar esse diploma de graduação para a nossa universidade, para a Universidade Unida, a gente basta passar aqui num cartório no Brasil e apostilar. Cara, o cartório apostilou, pronto. Lá, a universidade lá vai aceitar esse documento como original, como válido, sem questionar nada. Então, da mesma coisa, quando você se formar, vai trazer o seu diploma para cá, ele tem que vir apostilado. Porque se ele vier sem apostilamento, ele vai olhar para o teu documento e não sei não, isso aí está esquisito. Por quê? Uma vez que é apostilado, o país de lá está garantindo que esse documento é válido. Por acaso, o apostilamento feito lá no Paraguai é feito pelo Ministério das Relações Exteriores. Como eu falei aqui no Brasil, vários cartórios fazem. Aqui em volta do nosso escritório aqui do IEP, deve ter, sei lá, uma meia dúzia de cartórios que fazem apostilamento. Entendeu?
Mas lá no Paraguai, só quem faz o apostilamento é no Ministério das Relações Exteriores. Entendeu? Uma outra observação que eu queria levantar sobre a resolução de 22 de junho de 2016, no seu artigo 17, quarto parágrafo, ele diz o seguinte: a submissão submissão dos processos de reconhecimento de título não tem data e não tem hora. Tá? Então, você pode submeter a qualquer momento. Você vai entrar no portal, aí você vai ver lá as universidades dizendo: não tem vaga, só tem mais uma vaga. Isso não existe. Entendeu? Isso não existe. Tanto que no parágrafo 5º aqui, da mesma resolução, diz o seguinte: no caso da não observância, o responsável merece um processo administrativo. Você pode abrir um processo contra ele. Então, eles são obrigados a aceitar a sua solicitação de reconhecimento. Então, isso é uma coisa muito complicada, porque o que acontece? As pessoas, principalmente quem tem interesse financeiro em reconhecer o título, às vezes fica esperando mais de um ano para poder submeter o título à universidade. Entendeu? Mas a lei diz que tem que receber, entendeu? Independente de data, não tem isso. É fluxo contínuo. Então, a universidade está aberta, tem que receber. Agora, você não vai conseguir fazer isso, né? Quer dizer, falando de uma maneira geral, né? Eu sempre recomendo que use uma assessoria jurídica para fazer isso. Os advogados, eles têm já uma terminologia já adequada para chegar no balcão lá da instituição e falar assim: vim aqui propor esse título para ser reconhecido. Os réis mortais, que nem eu, né? A gente vai lá no balcão, fala que está fechado, não estamos recebendo, não sei o quê, a gente tem que voltar com essa resposta. Mas, nesse caso, a gente tem condição de exigir que eles aceitem. É um direito nosso, como brasileiro, é um direito nosso que os nossos títulos sejam reconhecidos. Entendeu? Não estão fazendo nenhum favor para a gente, até porque as instituições cobram para fazer isso, as públicas e as privadas. Okay? Então, para concluir aqui, tá? Primeiro, escolher bem a universidade. Segundo, fazer um bom trabalho, né? O parecer, aqui que eu falei, ele destaca a qualidade técnica do trabalho. Publicar. Então, publicar de uma maneira bem ampla. Né? Você pode fazer um livro, né? Pode publicar artigo, mais de um artigo. Tá? Participar dos nossas mostras de pôster, do nosso seminário, entendeu? E, como eu falei, cuidar dos documentos, porque é você que tem que juntar esses documentos. Então, nós temos vários documentos, entendeu? E se você não entregar é a mesma coisa que não ter entregue nada. Então, você tem que dar muita atenção nisso. E usar, né? É uma recomendação, minha última recomendação é usar uma orientação para submeter o diploma. Se você tiver condições de fazer sozinho, pô, beleza. Tá? Agora, se você já puder já buscar essa orientação para submeter isso, seria mais interessante. Eu acho que diminui o tempo. Porque eu recebo muita procura aqui, recebo muita solicitação de ajuda. O cara, quando já está na fase do recurso, né? Ele já teve um problema qualquer lá, e aí a fase do recurso vem pedir ajuda. Então, eu tenho certeza, baseado na minha experiência, que dá para a gente encurtar esse tempo aí. Okay? Bom,
Eu vou abrir agora aqui a perguntas. Professor Ronaldo, lhe passa a palavra. Tentei ser o mais breve possível, mas acho que a gente falou aí quase 1 hora, né? Professor Ricardo, parabéns aí pela palestra, né? E a todos também, para estar curtindo esse momento, que é muito importante, né? Não sabia desse caso aí de praticamente nem deu um mês, né? E citando a gente, tudo isso é muito interessante para o aluno ver que é o caminho que ele está fazendo. O único adendo que eu dou aí, que eu possa colocar, antes de passar para o senhor aqui as perguntas que tem aqui, né? Que já veio do pessoal todo aí, é que dizer que tanto seminário, tanto como na mostra, principalmente na publicação, sempre procurar publicar com o seu professor. Porque o interessante é sempre depois você também criar uma situação que você pode ser citado por outros. Então, sempre o aluno... Eu estou falando como experiência como aluno, que eu comecei lá também, você falou 12 anos, me senti quase igual a isso. Eu já estou 10, 12 anos já indo para o Paraguai. E eu sempre comecei assim, publicando junto com o professor, junto com o senhor também, junto com os outros professores também, doutores, e hoje você vai virando referência. Isso é muito interessante para o aluno estar começando a fazer também e começando a sua jornada. Mas passando aqui para as perguntas, tem pergunta aí de algum aluno aí, algum que está junto com a gente hoje, dizendo assim, os documentos, né? Quais os documentos que são necessários para iniciar o processo junto à Universidade Brasileira? Professor, me permite fazer uma observação, já que você puxou a questão da publicação. Bom, publicar é importante. Ponto. Para quem está dentro do sistema é o seguinte, quem está em carreira, né, de magistério, ou para quem está fazendo concurso, ou para quem quer se posicionar melhor no mercado. Eu tenho uns dados que são de 2016, são dados antigos, né? Mas dados do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa, em que, em 2016, 38% dos doutores que tinham currículo Lattes não estavam trabalhando dentro de instituições de ensino. Isso quer dizer o seguinte, que o mestrado-doutorado está sendo absorvido no mercado de trabalho. A gente pode depois conversar à parte com isso, aí, fazer uma live só para isso, porque eu tenho aqui contato com umas pessoas que trabalham como headhunter, tem uma gerente de RH que já trabalha com isso há muitos anos. Então, acabei me perdendo aqui, o telefone tocou. Mas podemos conversar à parte sobre isso. A importância que tem o mestrado e doutorado já no mercado de trabalho. Entendeu? Então, queria falar disso, tá? E só para ilustrar aqui uma coisinha, eu trabalhei 20 anos fazendo pesquisa na UFRJ. E no meu último ano lá, teve um concurso para a professora na área de fonoaudiologia. Bom, a menina que ganhou, ela tinha uma publicação. As outras que disputaram com ela não tinham publicação nenhuma. Foi o diferencial dela, foi uma publicação. Tá? Então, a importância está aí. E só para complementar isso, quando você está construindo um artigo, ou mesmo construindo o seu trabalho, né, seu trabalho final, sua tese, dissertação, está construindo, tem um monte de gente, várias pessoas, né, que ajudam nesse trabalho. Então, é importante que você, de uma certa maneira, também prestigie essas pessoas. O orientador é um camarada que, muitas vezes, pega na tua mão, né, te leva. Aí, na hora que você publica um artigo, você deixa ele fora. Você perdeu 2 vezes. Por quê? A presença do orientador ali, naquele momento, você vai levar o nível do seu artigo. O orientador também não vai participar do seu artigo se não estiver legal. Então, ele valoriza o seu artigo. E se ele trabalhou também dentro do seu artigo, te ajudou, te orientou, entendeu? Normalmente, e a gente bota ele lá em último lugar.
Tá? Tipo, o artigo tem 3, 4 autores, bota os 3, 4, e o último geralmente é o orientador. Para a gente não tem a menor diferença isso. Está em primeiro ou está em último, entendeu? Até porque o valor é o mesmo. Mas a gente pode esbarrar aí numa determinada vaidade, tá? Mas é importante o ganho que você vai ter colocando o seu orientador no seu artigo. A relação de documentos necessária, o professor Ronaldo, como eu falei, tá? Tem lá na legislação e cada instituição, ela, além da legislação, cada instituição, ela bota a sua relação. Às vezes, ela pede um pouco mais do que está na instituição. Às vezes, entendeu? Então, vou destacar o que eu acho que é assim, imprescindível. Primeiro, diploma. Não é o que você quer reconhecer, então você tem que mostrar seu diploma. E o documento que vem junto com o diploma é o histórico escolar. Tá? Então, o histórico de notas, né, que você obteve na tua graduação. Terceiro, a ata de aprovação. Quando você faz a defesa de tese, é elaborada uma ata no momento que você termina a sua defesa, então essa ata da aprovação. Então, você também só vai ter diploma se você for aprovado. Os programas de pós-graduação não foram preparados para reprovação. Não foram preparados para isso, mas eventualmente acontece. Tá? Então, diploma, histórico de notas, ata, a folha de aprovação. Eu falei que é ata de aprovação, não, ata de defesa. É ata que é elaborada durante a sua defesa de tese. E a folha de aprovação, que vem lá o grau que você obteve, todos os membros da banca assinam essa folha. E quatro, né? É diploma, histórico de notas, ata de defesa, folha de rosto, folha de aprovação e, quinto, um documento que nós chamamos de programa folheado. O que é isso? Quando você for fazer o seu processo de submissão para reconhecimento, eles vão perguntar que universidade você veio. Então, esse programa folheado, ele vem com as emendas dos cursos, vem contando a história da universidade, o corpo docente. Então é um livrinho que vem com todos esses dados. Tem algumas instituições que mandam um monte de folha. A gente tem um carinho maior em trazer isso como se fosse um livrozinho, bota ele espiralado, né? Tá? E todos esses documentos que eu citei, esses 5 documentos, eles devem ser apostilados. Por quê? Porque para quando chegar aqui não ter aquela dúvida de onde você fez o curso, se o documento é válido. Se ele está apostilado, ele é válido. Tá? Agora, junto, vão te pedir o visto de residência, que lá no caso do Paraguai, o visto de estudante, ele tem esse nome, visto de residência temporária. Tá? Então, é mais um documento que vão te pedir. Vão te pedir, aí eu já falei durante o curso, a relevância do teu estudo, se tem publicação, entendeu? Aí, o resto acontece, está lá na lista. Quero destacar aqui apenas o que eu acho que é uma coisa que não dá para esquecer. Ok? Respondi aí, professor. Com certeza, né? Acho que o aluno deve ter ficado. Você falou nos mínimos detalhes. Agora tem uma pergunta que mexe com o bolso aqui, né? Pergunta também de algum aluno participante nosso aqui. Ele fala da obtenção, da progressão funcional com os diplomas do Mercosul. Como eu falei, na formação do Mercosul, na formação do bloco do Mercosul, né? Então ficou entendido, né? Lá eles criaram alguns mecanismos, né? De trânsito, né? De taxa. Então, dentro desse complexo todo, também a questão acadêmica foi considerada. Né? O cara do Mercosul tem condição de trabalhar, né? nos estados partes.
E a questão da progressão funcional é o seguinte: o governo, em suas esferas federal, municipal, estadual, ele desculpa, me veio a memória aqui. Ele oferece uma gratificação para que você estude. Essa gratificação, elas são varia de local para local. Então, estados como o Paraná, eles pagam progressão funcional. Então, se você apresentar lá o diploma de mestrado no seu trabalho, você ganha lá uma porcentagem. Tem municípios que pagam isso. O governo federal paga muito isso. Um diploma de mestrado, ele, de uma maneira geral, consegue mais de 40% de aumento no seu salário. Tá? E o diploma de doutorado, normalmente, é acima de 55%. Então, a diferença é grande. Então, quando criaram os estados parte do Mercosul, eles entenderam que quem tem diploma dos países parte não precisariam passar pelo processo de reconhecimento. Então, os diplomas seriam admitidos. Admitidos é um pouquinho diferente de reconhecido. Tá? Então, tipo assim, nós temos aqui no Brasil essa legislação, é a legislação assinada pela Presidência da República. Então, ela é para ser aceita em todo o território nacional, independente da instituição que você tiver. Mas algumas instituições conservadoras, dentro daquela autonomia universitária que eu falei lá atrás, elas dizem o seguinte: não, a gente aqui só vai pagar a progressão funcional se o cara reconhecer o título. Então, ela pode admitir, aceitar o seu título sem reconhecimento nenhum e te pagar a progressão funcional. Entendeu? Mas se você reconhecer o seu título no Brasil, aí ela não vai poder falar nada. Ela vai ter que te pagar a progressão funcional. Então, fica à vontade de cada um e da sua necessidade. Isso é muito pessoal. Mas é importante, tá, que, tanto na vida privada quanto na vida pública, né, existe uma condição muito boa para se usar o título de mestrado e doutorado e até mesmo de pós-doutorado. Até hoje eu não vi progressão funcional para pós-doutorado, mas eu já vi uma progressão indireta. Determinados grupos de pesquisa, se não tiver ninguém com pós-doutoramento, entendeu? O grupo diminui a parte financeira do investimento. Então, ter um cara que tem pós-doutorado dentro do seu grupo de pesquisa eleva essa condição do projeto financeiro e todo mundo ganha com isso. Entendeu? Então, indiretamente, também funciona o pós-doutoramento. Mas, de registrado e legalizado, nós temos o mestrado e doutorado com essa situação. Tem o Colégio Federal aqui no Rio de Janeiro chamado Pedro II. Pedro II teve um período que eles estavam pagando 120% do salário para quem tinha diploma de doutorado. Pagaram por um tempo, aí alguém questionou esse valor e eles acabaram reduzindo. Eu não sei para o que reduziu, mas chegaram a pagar 120% do salário. Estou dizendo isso, isso é uma informação que de um professor que foi pró-reitor, que trabalhava com a gente, ele foi pró-reitor do Pedro II. Então, ele falava disso, falava: pô, Ricardo, eu vou me aposentar bem para caramba, porque eles estão pagando 120% do meu doutorado. Entendeu? Respondi aí, professor? Sim. Bom, tem uma aqui que eu vou te falar, porque está aqui já no praxe, mas você já comentou sobre isso, que fala a diferença entre revalidação e reconhecimento de títulos. Tá? Sim, eu lembrei que você tinha falado pela manhã sobre isso, e interrompi a direção do que eu estava falando, eu lembrei desse negócio. Mas é isso, só para reforçar, pessoal, o termo de revalidação é usado de maneira indevida, mas por todo mundo. Não é, vamos dizer assim,
não é uma gafe, né? Não é um troço ruim. O termo não é o termo correto. Mas as pessoas, quando falam, a gente praticamente entende do que ela está querendo dizer. Mas que a língua portuguesa permite, né? Tem tanto sinônimo aqui que você acaba achando que uma coisa é a mesma coisa que a outra. Né? Mas, volto a frisar, revalidação é para quando se refere a título de graduação. E reconhecimento é quando você faz pós-graduação. Ok? E com certeza, professor, depois dessa sua explanação vai ficar muito claro para os alunos que estão aqui, né, para as pessoas que estão aqui, e essas pessoas também vão espalhar isso, e realmente, depois de chegar um certo tempo, quando você escuta a terminologia errada, poxa, dá vontade de falar outra coisa, né? Como uma última pergunta aqui, depois eu vejo se tem mais alguma aí com a Karine, antes de passar para ela. Fala daquela residência temporária, que é a residência de estudante, o visto, que se ela é ou não obrigatória, qual será o prazo de iniciar isso, como que funciona tudo isso aí, professor? Hoje um aluno me ligou cedo, ele esteve em Cidade del Leste em julho e ele não conseguiu tirar o visto. E aí ele veio perguntar, olha só, mas eu estive lá na alfândega, carimbei meu passaporte, tanto na entrada quanto na saída, coisa e tal, aí, pô, não substitui não? Aí eu disse para ele, olha, não substitui. Carimbar o passaporte só simplesmente diz que você entrou no país. Eu falei lá no início que o mais importante de tudo, e a primeira coisa que a gente deve observar quando vai escolher uma escola para fazer o curso, né? Uma instituição, é ver se essa instituição está legalizada dentro do próprio país. É a primeira coisa. Agora, se a instituição está legalizada, ela também vai exigir que você esteja de maneira legal. Então, a gente pode entrar e sair desses países parte do Mercosul com a nossa carteira de identidade. Tipo porteira aberta. Se você desembarcar de avião, vão te pedir teus documentos, vão olhar para você, coisa e tal. Não vão te pedir visto de entrada, visto de saída, nada disso. Tá? Mas, se você for trabalhar, se você for estudar, aí você tem que buscar o mecanismo legal para fazer isso. Então, é muito importante que você faça o seu visto lá, no nosso caso, que é de estudante, o nome é visto de residência temporária. Tá? É muito importante. E como o assunto hoje é reconhecimento de título, certamente, quase de certeza absoluta, quando você entregar seus documentos para submeter ao reconhecimento, eles vão buscar se você estava legal no país. E tem mais. Tem pessoas que não tiram esse visto de imediato. Não tiram esse visto de imediato. Então, vamos dizer, você tem matrícula por 2 anos. Tá? Você entrou, fez um ano com a parte acadêmica e tem mais um ano para fazer a parte da tese. Aí você não tirou o teu visto no primeiro ano, logo de entrada. Você foi tirar no início do segundo ano. Tá? Então, o teu visto vai ter uma validade, vai ter um uso diferente do período que você começou as aulas. Entendeu? Pode ser, não estou garantindo não, mas pode ser que na hora de você submeter os seus documentos para reconhecer o título, algum desses conservadores que estejam no comitê de examinador, pode ser que ele encrenque com isso. Mas ele pode ver, cá, aqui você esteve presente no país só 6 meses pelo teu visto aqui. Você diz que ficou 2 anos estudando, entendeu? Então, é importante que se tire logo de imediato, principalmente para ficar legal dentro da instituição que você está estudando. Ficar legal. E estou te falando que isso vai contar a seu favor ou contra você num processo de reconhecimento. Não estou garantindo que vai dar errado, não. Tá?
E vou te dizer, nós temos muitos diplomas, tá, que foram reconhecidos. Nós não falamos aqui das instituições, tá? Em 2018, nós tivemos mais de 200 diplomas reconhecidos pela UFRJ, ao custo em torno de R$ 900. A Universidade Estácio, ela faz mais ou menos um curso em torno de R$ 5.000. A Universidade Federal de Fortaleza fazia por uma taxa de R$ 170. Isso também tem uns 8 anos. Então, todas as universidades, tanto pública quanto privada, estão aptas a fazer o reconhecimento. E é claro que as públicas são mais baratas, né? E as privadas são mais caras. Claro, isso virou um negócio para elas. O fato é fácil de reconhecer hoje. Depois de 2016, ficou fácil. Tá? Não tem mais aquela dificuldade. Agora, você tem que ter os seus documentos em dia. Você tem que ter os seus documentos corretos. Entendeu? Então, vou abrir aqui e ilustrar uma outra coisa. Vou falar da Universidade Estácio. Eu levei um palestrante para fazer uma palestra lá em Assunção, um advogado. E ele era coordenador da pós-graduação da Estácio, da área de Direito. E também participava da comissão de reconhecimento de títulos. Ele falava assim: pô, Ricardo, chega aqui, tá? Ata de defesa de tese sem assinatura da banca. Pô, entendeu? Então, como eu falei, é vocês que vão preparar a documentação de vocês. Vocês têm que estar atentos para isso tudo. Então, não pode ter uma ata sem assinatura. Não faz sentido. Entendeu? Então, pessoal, é importante que tire o visto o mais rápido possível para você ficar legal dentro do seu curso e ele vai te ajudar depois no seu processo de reconhecimento. Consegui falar tudo, professor? Conseguiu. Professor, para não estourar mais o horário, né, queria aqui dizer, pessoalmente, que esse bate-papo de hoje ele se torna interessante, e para fugir um pouco do tradicional, né, de falar dos esclarecimentos, primeiro, porque coloca em nossos alunos, os que estão participantes aqui hoje, agora, depois no YouTube, e enfim, quem vai poder ver isso daí, as condições e as palavras certas nos lugares certos, né? Tendo mais perguntas aqui, vamos encaminhar para o senhor poder responder e futuramente enviar pelos alunos, mas volto a frisar, o processo realmente ficou mais simplificado, mas tem que fazer ele certo. Se fazendo certo, a chance de dar certo é muito grande, né? Bom, antes de encerrar e passar para a Karine fazer isso, queria te agradecer por estar hoje aqui, estar colaborando, né? Com todos os pessoal, todos os nossos alunos que estão aqui, né? Alunos do Instituto, ou do Estatuto, convidados, e que realmente poder esclarecer. Passo a palavra para fazer a sua dispensa final aí, depois eu passo para a Karine para poder encerrar. Tá ok, professor? Ok. Se me deixar, eu vou falar a noite toda aqui, né? Falar de questões acadêmicas eu gosto, né? Eu faço, as pessoas que me conhecem, que estão mais perto de mim, vê que eu sou um vibrador com isso. Às vezes dá vontade de pegar o aluno e levar lá em Assunção para fazer Assunção, cidade da Leste, né? Para fazer o visto, né? Às vezes eu ligo para os contatos lá para poder encurtar o caminho, facilitar documento. Tem alunos aqui que moram fora do Rio de Janeiro, mas estudaram no Rio de Janeiro. Eu fico, me manda aqui o caminho que eu pego o seu documento na tua faculdade, entendeu? Então, eu sou um vibrador com essas questões acadêmicas. Então, eu falaria aqui por muito mais tempo, e a gente poderia até também entrar em detalhes detalhes que já aconteceram comigo. Então, 12 anos trabalhando, né, no sistema, eu já vi muita coisa. Eu gostaria realmente de poder falar, sei lá, a gente botar uma disciplina só para bater papo sobre isso, porque detalhes, né, a gente não dá. Eu fugi hoje de fazer o tradicional. Nós temos, vocês vão entrar no nosso site, nós temos um manual lá de orientação, como é que se faz o reconhecimento de título. Tem um manual lá.
Assim como também temos um manual que ensina a fazer a tese. O cara que abrir o manual, ele faz a tese todinho, entendeu? Então, a gente tenta sempre ajudar da melhor maneira possível. Então, para ver, eu fico satisfeito, né, de ter sido, foi uma organização nossa, o professor Ronaldo que me puxou, né? Podia falar sobre isso, não sei o quê. Eu falei, tudo bem. Se deixar eu falar, eu falo mesmo. E fico satisfeito aí de ter aparecido o pessoal aí, o pessoal do YouTube, entendeu? Então, muito obrigado aí por essa oportunidade. A gente volta a se falar a qualquer momento. Tá ok, professor. Passo para a Karine para fazer o encerramento do evento. Bem, pessoal, chegamos ao final da 4ª edição do programa Além do Entendimento Comum. Quero agradecer aqui a participação do professor Ronaldo Carvalho, a participação aqui do professor Ricardo Debonis e também da professora Valesca Marques, que apareceu aqui um instantinho com a gente também. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente aqui pelo Microsoft Teams e também pelo YouTube. Tá? Você que está assistindo a gente pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal. A live vai estar disponível para vocês assistirem na próxima semana. Lembrando também que a partir de amanhã vamos estar enviando certificados de participação para quem acompanhou a live aqui com a gente. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima edição. Tchau!